E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de mineralogia. Eu sou o professor Robson e essa é a videoaula de número 9, onde trataremos sobre propriedades relacionadas à massa e outras. Então, o objetivo principal é explanar sobre as propriedades macroscópicas dos minerais relacionadas à massa e as outras importantes na caracterização de um mineral. Simbora! Então, o que seria propriedades relacionadas à massa? Disse aquelas relacionadas a características da matéria, sendo representado principalmente pela densidade relativa. Então, você consegue comparar um mesmo volume de material e peso. Então, aqui você tem um menino comparando dois fragmentos de rocha. Aqui você tem líquidos diferentes, com diferentes densidades. E aqui ao lado você tem diferentes volumes de cubos com as suas propriedades em relação ao líquido. Então, esse aqui tem 5 kg, porém ele está flutuando. Nós temos aqui relativamente imerso e assim sucessivamente. Então, o que seria densidade relativa? Diferencia-se da dureza pela letra D minúsculo. Então, ele vem ser a razão entre o peso de uma substância e o peso de um volume igual de água a 4 graus centígrados. E sempre vai estar comparando esse material com o mesmo volume de água a 4 graus centígrados. A grosso modo, a gente pode considerar essa fórmula, D igual a M por V, onde você vai ter massa por volume e a unidade grama por centímetro cúbico. Então, é comum vocês ouvirem densidade. Qual é a densidade desse material? É 3 gramas por centímetro cúbico ou é 3 gramas por ml. Aqui a gente tem uma imagem representando esse comparativo entre pesos. Nessa tabela a gente consegue ver alguns materiais, são todos carbonatos, como podem perceber aqui, ó, CaCO3, SrCO3, BaCO3, PbCO3. Perceba que você vai ter o peso atômico do cátion representativo, o cálcio, por exemplo, 40,08, o estrôncio 87, o bário 137 e o chumbo 207. E veja aqui a densidade relativa. À medida que você vai aumentando o peso atômico, você vai tendo uma densidade relativa mais expressiva. Então, é de se esperar que, geralmente, você vai relacionar o cátion presente no mineral com a densidade. E é muito comum que minerais metálicos eles vão possuir densidade relativa expressiva. Então, você vai ter densidades acima de 5 gramas por centímetro cúbico, enquanto que os minerais não metálicos eles estão ali no rol entre 2,7 e 2,85. Então, são densidades relativamente baixas. Mas vem cá, como é que a gente pode medir essa densidade relativa, se a gente nem sempre vai estar no laboratório para fazer essa medida? A gente pode fazer um teste simples, onde precisamos apenas de uma proveta e de uma balança. Essa proveta você vai encher com uma quantidade X de água. Então, por exemplo, aqui você tem um volume inicial de 100 ml de água. Após colocar um sólido dentro dessa proveta, percebam que deslocou-se e foi para um volume final de 105 ml. Então, de acordo com aquele princípio de Arquimedes, todo o corpo ele desloca uma quantidade de volume igual ao seu corpo. Então, nesse caso, esse sólido que está dentro da proveta ele tem volume de 5 ml. Então, com base na massa e no volume, podemos aferir a sua densidade relativa. Porém, pessoal, se a gente quiser uma medida mais acertada, é utilizado uma vidraria chamada piquinômetro junto com a balança. Nesse piquinômetro acontece a mesma coisa da proveta. A gente vai colocar uma certa quantidade de material dentro desse piquinômetro, preencher com água e fazer seus devidos registros. Uma das mais importantes medidas de densidade relativa é utilizada na balança de Joule, onde ele vai comparar o peso daquele material no ar e o peso quando ele está submerso. E essa densidade vai ser a nossa densidade relativa. E sempre considerando aquela nossa fórmula, D igual a M por V, massa por volume. E depois a gente entra em outras propriedades que também são muito importantes na hora de caracterizar uma substância mineral. Temos, por exemplo, o magnetismo, que disse que é uma substância magnética quando é atraída por um campo magnético de um ímã.
Então é comum você ter dentro do kit de identificação mineral aqueles ímãs. Então esses ímãs, ao se aproximar de substâncias magnéticas, você vai ter a atração desse ímã, seja de forma bem expressiva, então a gente vai dizer que aqueles materiais ferromagnéticos eles vão ter uma atração mais elevada. Tem materiais com um magnetismo um pouquinho mais fraco e tem materiais que não possuem magnetismo algum. Normalmente, quando a gente está descrevendo essa característica, a gente diz possui magnetismo, sim ou não. A outra propriedade seria solubilidade em ácidos. Um outro kit importante na hora de identificar os minerais é o frasquinho contendo uma substância ácida. O mais comum seria o HCl, uma solução de ácido clorídrico. Por exemplo, nós temos aqui os carbonatos, que normalmente efervescem ao reagir com HCl a frio. Porém, esse HCl ele pode ser a quente, bem como pode ser outros tipos de soluções ácidas, cada uma aplicada a um tipo específico de material. Outras propriedades muito importantes na hora de caracterizar uma substância são as organolépticas. O que seria isso? A utilização dos sentidos para caracterizar as substâncias, principalmente o olfato, como vocês podem perceber aqui na foto ao centro. Então, alguns materiais possuem aqueles cheiros mais característicos de ovo podre, de odores, paladar. Então, nós temos aqui nessa primeira imagem um estudante verificando qual é o sabor que tem esse grande mar de sal. E por fim o tato, representado aqui por essa nossa última imagem, que vai representar alguns materiais com tatos sedosos, rugosos, ásperos. Então isso aqui também vai ser uma forma de caracterizar aquela espécime mineral. Outra propriedade muito importante seria a radioatividade, que seria a detecção de partículas emitidas por minerais radioativos. E como é que a gente faz essa medida? Através de alguns equipamentos que são sensíveis a essa emissão de partículas. O portátil, o contador Geiger, e nós também temos o cintilômetro, que é mais utilizado para grandes áreas. Alguns materiais são muito comuns. Aqui nessa foto a gente tem uma uraninita, que é um mineral, é um óxido de urânio e é muito comum ter emissões de partículas radioativas. Quando você se aproxima o contador Geiger dessa substância, ele apita e mostra a quantidade por segundo de emissão de partículas, seja ela alfa, beta ou gama. E a última das propriedades, não menos importante, nós temos as propriedades elétricas, que são aquelas onde você tem produção de corrente elétrica de uma substância, de um material, a partir de pressão, aí a gente chama de piezoeletricidade, e calor, a piroeletricidade. Então é muito comum você ter em algumas boates o chão cobertos de materiais de silício, porque à medida que ele é pressionado, você consegue gerar uma variação de voltagem e isso vai implicar em geração de corrente elétrica. Então, com o simples fato do pessoal dançando, você vai ter uma produção de uma carga elétrica para alimentar uma luz ou etc. Aqui ao lado a gente tem um cristal que, ao ser aquecido, veja que você vai ter partículas positivas em um polo e negativas em outro. E isso vai acabar gerando correntes elétricas. Então, pessoal, as outras propriedades principais são essas. Aqui a gente fecha o hall das propriedades macroscópicas dos minerais. Na próxima aula a gente vai ver um pouco sobre identificação através de nomes. E também a gente vai ter as aulas práticas no futuro. No mais, não deixem de pesquisar. Valeu!